enquanto eles saem. Eu quero dar boa noite para todos vocês de novo. Um bem-vindo a todos vocês, todas as pessoas que estão aqui à noite, aos nossos convidados que ouviram, que atenderam, né, o nosso convite, o convite de algumas pessoas. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos preparando este culto para você, é claro, para todos nós, para você. Eu quero dizer para cada convidado que nós estivemos orando 21 dias e jejuando 21 dias por você. Aí você pode me dizer assim, mas como? Você nem me conhece, não sabe o meu nome. Mas a gente pode orar pelas pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe o nome. Sim ou não? Então, foi isso que nós fizemos. Nós não sabíamos quem estaria aqui hoje. Nós sabíamos que algumas pessoas aceitariam o convite. Mas o fato é que, há 21 dias, a Igreja de Cristo Docmos está orando, está jejuando, e por todas aquelas pessoas que aceitassem o convite, ou mesmo que não aceitassem, mas que simplesmente recebessem o convite, nós estivemos orando por você. O último dia do nosso jejum foi, inclusive, nós terminamos hoje, ao meio-dia, mas vamos continuar orando, e é claro, não nesse propósito exatamente, enfim, como estávamos fazendo, mas nós continuaremos orando. Que Deus abençoe a sua vida. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu quero aqui ministrar uma palavra, né, falar algo a respeito da Bíblia, é claro. Nós estamos começando, a partir de hoje, algo novo aqui da igreja, né? Nós saímos de um tempo... Começamos, estamos entrando aqui num tempo chamado Estação Vida, não é? E eu espero que você possa ter vindo com o coração aberto, tá? Aberto para o que Deus vai falar aqui. Deixa eu abrir aqui. Meu computador, ele costuma sempre dar um probleminha. Quando a gente... Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. E nós vamos ler aqui o nosso texto de Eclesiastes, capítulo 1, primeiro, que é o nosso texto base. Um minuto. Nosso texto base, você pode acompanhar. Aí no nosso telão, se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco. Se você tem o seu celular, você pode ligar, enfim, a sua Bíblia. Eclesiastes 3, 1 e 2, que é o nosso versículo básico, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, esse é o nosso tema geral, e hoje nós vamos compartilhar aqui um pouquinho, porque esse pregador, né, que escreveu o livro Eclesiastes, possivelmente Salomão, e aí ele começa, então, dizendo que há tempo de nascer. Então, a gente vai falar alguma coisa sobre o que é nascer, sob uma perspectiva divina, né? Uma perspectiva bíblica. Então, normalmente, no começo do ano, a gente tem a gente tem projetos, né? Então, o começo do ano, ele marca um tempo em que nós podemos e devemos tomar decisões. Aqui na igreja mesmo, nós temos o hábito de fazer os nossos projetos. Então, a gente ora sobre aqueles projetos, e eu acredito que muitas pessoas fizeram isso, né? Nós tivemos aqui alguns dias que nós estivemos orando, enfim, anotando os nossos projetos, orando os nossos objetivos, planejando o nosso ano. E é interessante que no começo do ano a gente sempre tem essa consciência que algumas coisas precisam ser mudadas, né? Algumas coisas precisam ser transformadas, algumas coisas precisam ser deixadas para trás, né? A gente tem essa ideia no começo do ano, e algumas coisas precisam passar a existir, né, na nossa vida. Então, nós temos esses projetos, mas agora nós já estamos em março, né, já começamos a jornada em março, e à medida que o ano vai caminhando, a gente vai se dando conta de que algumas coisas até mudaram um pouquinho externamente, mas que muitos desses projetos, desses planos, coisas que a gente resolveu fazer e a gente ainda não fez. E mesmo que algumas dessas coisas a gente tenha conseguido, então, começar ou mudar, e às vezes a gente sente ainda um desconforto interno, e que a gente ainda está esperando por algo mais,
Não é? E às vezes a gente tem essa sensação de que as coisas não mudaram muito, ainda que aparentemente, às vezes externamente, a gente conseguiu fazer algumas coisas. E às vezes a gente ainda está na espera dessa mudança radical. Eu, por exemplo, fui para a academia, fui 3 dias, né, Carol? E nunca mais passei lá. Parabéns. Então, foram 3 dias só, né? Não deu para fazer muita coisa, não. Mas eu ainda espero, e nós estamos esperando. Então, a espera dessa mudança radical na vida, às vezes uma girada de 180 graus, né? Então, a espera de algo realmente novo aconteça na nossa vida. E é sobre um novo que eu quero falar nesta noite aqui, é sobre esse novo. Talvez, que tal, se de fato você pudesse começar uma vida nova, com novas perspectivas? Quem gostaria, assim, de começar uma vida nova? Amém? Tem muita gente aqui. Que tal se você fosse uma nova pessoa, né? Uma nova pessoa, claro, você, mas renovado, e que essa nova condição, talvez, pudesse fazer com que você tomasse algumas atitudes ou desfrutasse de algumas coisas que até então você considera impossível. Que tal? Seria uma boa ideia, né? E que se essa nova pessoa, se essa nova condição, essa vida nova, te permitisse desfrutar, como nós cantamos aqui hoje, de uma paz que você nunca tenha desfrutado ou que você até então não conheceu. Então, eu acho que todos nós gostaríamos de ter essa condição e de ter essa vida nova. E que tal se você tivesse um acontecimento real na sua vida e que esse acontecimento te apresentasse respostas a perguntas que há muito tempo ficaram sem explicação para você? Como perguntas que às vezes a gente se faz. Por que eu estou aqui? Qual é o propósito real da minha vida? Qual é o propósito dessa minha vida? E que, além disso, essa condição, ou essa vida nova, ela colocasse à sua disposição um ajudador, uma pessoa confiável, capaz de te orientar em toda e qualquer situação, e, além disso, socorrer mesmo nos momentos de maiores dificuldades. Então, quando a gente vislumbra, quando a gente pensa nessa possibilidade, será que existe essa vida? Será que existe essa condição? E que se também, de repente, os seus olhos fossem abertos, e aí você começasse a ver coisas que você nunca viu, e que você tivesse acesso a leis que movem o mundo, né? Que um mundo além do que nós podemos ver, e que você tivesse direção clara para todas as áreas da sua vida, como, por exemplo, seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor, da sua família, o seu relacionamento com seu pai, com seu filho, com seus amigos, com seus chefes, com seus subordinados. E aí alguém pode falar e pensar, será que existe essa condição? Será que de fato existe isso? É possível essa condição? Eu quero dizer para você, você sabia que isso realmente é possível? Isso realmente é viável? Isso realmente está ao nosso alcance? A Bíblia diz que isso é possível. E aí nós temos a Bíblia, né, como a nossa regra de conduta e fé, e a Bíblia diz que isso é possível por meio de um processo que nós começamos e que nós chamamos ou conhecemos como nascer outra vez. Olha só que interessante. Então, a Bíblia fala de um diálogo que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos, e onde Jesus explica e fala o que é esse nascer outra vez. Aí Jesus, então, fala dessa nova condição, e é interessante esse diálogo, e eu quero ler aqui esse diálogo, e provavelmente está aí no telão, que nós vamos ler João capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus.
Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus enviou, que ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer outra vez. Olha o que Jesus disse para aquele homem. E aí Nicodemos, muito curioso, né, até porque ele foi lá ter esse diálogo com Jesus, ele perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da mãe e nascer outra vez? E aí, então Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fiquem admirados, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. E aí Jesus continua dizendo: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Então aquele homem pergunta para Jesus, e Jesus responde: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Porque nós vemos aqui as credenciais deste homem. E aqui eu termino a leitura desse diálogo. Então, antes de explicar um pouco que processo é esse que Jesus falou sobre nascer outra vez, é curioso a gente fazer algumas observações aqui nesse diálogo. Bom, é bom dizer que com quem Jesus trata desse assunto. Então, se você prestou atenção nessa leitura, se você acompanhou a leitura, Nicodemos era um homem bom, um homem de bom caráter, ele era um líder, e você vai perceber aí as credenciais de Nicodemos. Ele era um tipo de pessoa que ele entra e sai, teria acesso, né, a qualquer contexto religioso com honras. Então, era, de fato, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, era uma pessoa que poderia ser considerado um grande homem, e como nós vimos aqui, ele era um líder, ele era um religioso, inclusive ele jejuava, né, 2 vezes por semana. Então, ele era um homem de moral e conduta irrepreensível. Ninguém tinha o que falar daquele homem. Ele era um homem virtuoso, ele era um doutor da lei, e o próprio Jesus reconhece isso quando diz: você é mestre, não é? Então, você sendo um mestre, você não sabe dessas coisas. Então, realmente, Nicodemos era um homem diferenciado. E aí Jesus fala dessa necessidade desse nascer outra vez, não é? E ele, sem entender, nascer outra vez. E Jesus tem esse diálogo justamente com este homem chamado Nicodemos. Jesus poderia ter escolhido ter esse diálogo com o ladrão da cruz. Em alguns segundos ali, e que aquele ladrão conversa com Jesus, Jesus poderia ter dito: olha, você precisa nascer de novo. Jesus poderia ter falado isso para Zaqueu, que era um cobrador, ou que foi um cobrador de imposto, que possivelmente enriqueceu de forma desonesta, roubando o dinheiro dos seus patriotas, não é? Ou então Jesus poderia ter tido esse diálogo também com uma mulher que ele encontrou quando ele passou por Samaria, uma mulher que já havia tido 5 maridos, e possivelmente era de uma conduta, né, não muito elogiada. E ele poderia ter tido esse diálogo com esta mulher ou com um desses personagens que eu falei aqui. Mas é interessante que Jesus escolhe Nicodemos, que era um mestre de Israel, um homem de conduta ilibada, um homem realmente representante do seu povo, um homem virtuoso, um homem honesto, e além de ser um homem extremamente religioso. Foi essa pessoa que Jesus, então, escolhe para ter esse diálogo sobre essa necessidade de nascer outra vez, de nascer em um fenômeno que a gente até pode não entender, como Nicodemos também não entendeu, e por isso ele perguntou para Jesus. Então, era uma surpresa para ele. Ele falou: será que isso pode acontecer? Eu já sou adulto. Como é que é? Como que é esse processo? Depois de adulto, uma pessoa ter que nascer de novo. Como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e, então, passar por esse nascimento de novo? E aí, então, Jesus dá algumas explicações para ele, diz e reafirma que é preciso, então, ter esse novo nascimento, ou nascer de novo, ou nascer outra vez.
Então, nós nascemos uma vez, crescemos, aprendemos essas coisas, boas e ruins, e a gente aprende, não é, coisas boas e ruins, nós somos criados, nós temos família, nós trabalhamos, nós temos a nossa vida, mas ao olhar para esse momento de Jesus, conversando com Nicodemos, Jesus, então, deixa essa palavra, ou fala essa palavra para ele. Ele, então, diz Jesus que há um negócio que precisa acontecer na vida de todas as pessoas, sem exceção. Então, é como Jesus falou, olha, se você não passar por esse processo, você não pode acessar, você não pode ver o que eu vejo, você não pode conhecer o que eu conheço. E é então por isso que Jesus chama aquele homem para ter aquele diálogo, e Jesus está dizendo, é como se essa coisa, esse processo, esse nascer outra vez, se ele não acontecer, você ou nós não teremos acesso ao melhor da vida. É porque é disso que nós estamos em busca. E aí esse nascer de novo que Jesus está se referindo, é como um portal. Sabe aqueles portais daqueles filmes? Quem já assistiu aquele filme que tem um portal, assim, que você entra para outra dimensão? Quem já assistiu um filme assim? Pois é, todos nós, né? Alice no País das Maravilhas. Que mais? Crônicas de Nárnia, né? O Guarda-Roupa. Doutor Estranho, esse eu não assisti. De Volta para o Futuro, não é? Que, na verdade, o portal, mas ele volta para o passado. Mas alguns filmes falam dessa dimensão paralela. E nós aprendemos aqui nas mensagens do Natal que os contos de fadas, histórias, eles revelam muito dos nossos anseios, dos nossos desejos. E na minha infância, não sei, na minha pré-adolescência, tinha um outro, que era a Caverna do Dragão, vocês lembram? Que aquele povo nunca achava o portal, não sei se achou, alguém assistiu o episódio que eles... Não, né, até hoje, coitados. Então, até hoje, eles estão procurando esse portal. Então, é mais ou menos isso. Esse novo nascimento, nós precisamos, Jesus está dizendo, olha, você precisa passar por um portal para você acessar uma nova dimensão. Uma nova dimensão. Então, algumas coisas ficam claras, né? Ficam claras nesse diálogo. E a primeira delas é exatamente isso, que todos nós precisamos passar por esse portal, ou nós precisamos nascer outra vez. Só um nascimento não basta, pastora? Jesus disse que não sou eu. Vocês leram aqui comigo? Está dizendo que nós precisamos nascer novamente. Nós estamos aqui, precisamos passar, e passamos. Louvado seja Deus, porque você nasceu, você não foi abortado. Amém? Você está aqui, isso é uma prova de que você não foi abortado, você está aqui. Então, glória a Deus por isso. Mas Jesus diz que esse nascimento é bom, é legal, mas nascer outra vez é tão importante quanto a primeira vez que você nasceu. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. É um nascimento além do natural, é um nascimento sobrenatural. O primeiro foi natural, e ele explica isso, mas o segundo é sobrenatural. O nascimento natural nos dá uma vida terrena, mas o sobrenatural nos dá uma dimensão espiritual. E foi isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Uma vida que extrapola as questões físicas e as questões tangíveis, as coisas que eu posso pegar. Jesus está dizendo que há necessidade. Esse novo nascimento, ele possibilita essa conexão com Deus. Jesus diz isso para Nicodemos. Se você não nascer de novo, outra vez, novamente, você vai estar impedido de ver aquilo que eu vejo. Você vai estar impedido de se conectar na sua totalidade com Deus. Então, Jesus disse isso. Mas, segundo, também, a gente aprende aqui nesse texto, fica clara, que Jesus diz que nascer novamente é essa capacidade que o homem recebe de Deus para compartilhar da sua natureza. Que natureza? Da natureza de Deus. E o novo nascimento, ou esse nascer de novo, quando nós acessamos esse portal, nós, então, recebemos essa habilidade de Deus de ser coparticipantes dessa natureza. Às vezes a gente se horroriza com o nível da maldade do mundo e da maldade das pessoas, não é? Quando você assiste televisão, às vezes você fala, gente, para tudo. Como as pessoas são capazes de fazer isso? E principalmente agora, né? Nós estamos numa situação de guerra. Nós estamos, todos nós.
No mundo globalizado, nós estamos em guerra. Então, às vezes, a gente se horroriza com a maldade humana. Mas deixa eu falar para você, humanamente, nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. Sabe o apóstolo Paulo, aquele que escreveu várias cartas? Ele, lá no primeiro Romanos capítulo 1, ele diz que os homens, o homem sem Deus, o homem que não reconhece a Deus, ele se torna um inventor de mal. E a gente fica pensando, como alguém ainda pode inventar mais mal? Porque mal, né? Já tem tanto mal, mas é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas o nascer de novo faz com que a natureza de Deus se aproprie de nós, nasça em nós essa nova natureza, que nos garante, além de ter um relacionamento com Deus, de pai e filho, porque João vai dizer que nós nos tornamos criaturas de Deus. Então, o novo nascimento, esse portal que nós acessamos, essa nova natureza nos permite ter novas afeições, novas vontades. Porque se a gente não tiver nessa ligação com Deus, conectados com Deus, a partir desse novo nascimento, nós também somos capazes de coisas inimagináveis, como o apóstolo Paulo diz. Então, esse novo nascimento é que nos capacita plenamente a vencer o mal que quer nos dominar. Então, veja que bênção, essa nova natureza que nós podemos ser coparticipantes. Sabe como o peixe fora d'água, o que acontece com o peixe? Ele morre, porque a natureza dele é a água. É a água. Então, nós também somos assim. Quando nós passamos pelo nosso nascimento, é como se nós pudéssemos desfrutar um peixe que pode desfrutar, então, fora da sua água, fora do ambiente de água. Porque ele adquiriu uma natureza, uma outra natureza, onde ele é capaz de buscar o oxigênio fora da água. Então, é isso que a nova natureza de Deus faz em nós. Então, a nova natureza, natureza de Deus em nós, faz criar em nós uma nova criatura, uma pessoa que surge a partir desse novo nascimento. E aí começa a brotar dentro de nós essa natureza de Deus, incompreensível, estranha, mas divina. E é isso que acontece, é algo que passa a existir, é algo que passa a fazer parte de nós, nos possibilitando vencer o mal, nos possibilitando ser pessoas, de fato, conforme Deus quer que nós sejamos, que é conforme a sua imagem e semelhança. Mas a terceira coisa aqui, que nós vemos nesse diálogo, é que nascer de novo também é a habilidade de ver o mundo além do natural. Quando nós passamos pelo novo nascimento, quando Jesus diz para Nicodemos, você precisa nascer de novo, é porque você vai ter uma habilidade, você é capaz, será capaz de ver além do material. E Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A gente não consegue ver o reino de Deus em sua plenitude. Às vezes a gente consegue sentir algumas coisas, até porque Deus plantou em nós. E a Bíblia fala sobre isso, a semente da eternidade. Deus, nós temos muitos dos atributos de Deus como sementes dentro de nós. Mas sem esse novo nascimento, nós ficamos focados no mundo material. A gente tem um conceito de sucesso que as pessoas vão colocando sobre nós. Sem esse novo nascimento, a gente tende a achar que tudo é uma questão de lógica, de razão, né, que as coisas são conforme o que a gente está vendo e pronto. Mas o novo nascimento que Jesus está falando e que Jesus está chamando Nicodemos a atenção dessa realidade, ela abre os olhos. Ela abre os olhos daquele que passam por esse processo a ver, a ser hábil em ver, em conhecer as verdades que há por trás daquilo que nós vemos. Em quarto lugar, o novo nascimento também te dá uma perspectiva de eternidade. Sabe, semelhante ao que nós vimos aqui, da perspectiva do sobrenatural, de ver os nossos olhos abrir-se para as verdades, para o que há além do que nós podemos ver. Esse novo nascimento que Jesus está falando, ele dá a perspectiva de eternidade. Você tem os olhos abertos para as questões eternas. Porque a semente da eternidade está dentro de nós, mas muitas vezes elas são sufocadas pelos cuidados que nós temos aqui no mundo. Então, os olhos são abertos para essas questões.
A maioria de nós acreditamos um pouco, porque a Bíblia diz, né, que nós temos essa semente dentro de nós. Você sabe por que a morte, gente, é tão traumática? Porque nós não fomos preparados para a morte. Porque há em nós um anseio pela eternidade. Mas ao nascer outra vez, ao acessar esta verdade, ao acessar esse processo de Deus na nossa vida, a gente tem uma perspectiva diferente de eternidade. Daquilo que vem antes, daquilo que vem depois. Nos dá esperança, convicções que nós não tínhamos e que nem conhecíamos antes. Vocês sabiam que uma das grandes diferenças de religiões enfim, de filosofias, de pensamentos, se trata exatamente da questão da eternidade? Se diferencia e muito as questões da eternidade. Algumas religiões não oferecem esperança, ao contrário, afundam os seus adeptos num desespero existencial. Algumas religiões e filosofias alimentam a crença da história como um ciclo interminável de vidas e vidas, enfim, sem uma libertação total. Alguns grupos, ou filosofias, ou pensamentos, continuam a acreditar o paraíso aqui na Terra, por meio da intervenção do Estado. Vocês sabiam que muitos grupos acreditam que um dia o Estado vai nos trazer paz e um paraíso na Terra? Ou que nós, então, pelo nosso próprio jeito, maneira de ser, nós vamos evoluir tanto que a gente vai assumir o controle e que nós vamos estabelecer o paraíso aqui na Terra. Mas Jesus diz que nada disso. Ele diz que os cristãos, ou aqueles que passam pelo novo nascimento, eles então se tornam confiantes do futuro, porque há esperança. Há esperança. Então, esse novo nascimento te dá esperança de tudo que envolve o nosso futuro. O medo da morte, que é universal em todas as culturas, em todos os lugares, se torna uma esperança. Pois o nascer de novo dá essa convicção de que a morte não é a última palavra. Essa é a convicção que o novo nascimento nos dá. A morte não é uma última palavra. E assim, um dia, como Jesus ressuscitou, todos nós também seremos ressuscitados. Você pode procurar todas as religiões e filosofias para ver se você encontra a esperança de um dia ressuscitar e morar com Ele. Preste atenção nisso. Quinto e último lugar, esse nascer de novo é o que a Bíblia chama de processo de voltar a Deus por meio de Jesus. Então, após Jesus, e Ele mesmo fala sobre isso, dando continuidade a esse sermão, a esse diálogo com Nicodemos. Após Jesus foi inaugurado um novo tempo, baseado na graça, no amor e na misericórdia de Deus. E aí Jesus vem e morre na cruz como sacrifício perfeito, porque ele era um homem perfeito. Então o Filho de Deus vem à terra, toma a forma de homem, para acabar de vez por todas com a nossa total inabilidade de vencer o mal. Por isso Jesus morreu. E aí ele veio então e abriu esse portal chamado Novo Nascimento, que nos habilita também a vencer o mal. E ele abre esse portal que nos possibilita e nos habilita também a um dia ressuscitar em Cristo. E aí é por isso que Jesus então olha para Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo. E eu queria concluir dizendo isso, essa palavra, que Jesus está convidando cada homem, cada mulher a uma nova vida sem comparação. Vocês lembram que eu comecei falando aqui que é possível? E se nós tivéssemos novas oportunidades, nova vida? Deus quer fazer de nós um novo tipo de gente, para um novo tipo de mundo que Ele está preparando. Você sabia que Deus está preparando, e Ele diz que está preparando um novo tipo de mundo? Mas esse novo tipo de mundo é para um novo tipo de gente. Porque Ele diz em Apocalipse, um novo céu, uma nova terra, que será lar de justiça. Então, todos nós precisamos de um novo começo de vida que nos ofereça uma limpeza, uma possibilidade de limpar o coração, um coração novo. Se você for ler a Bíblia, você vai ver Deus sempre resetando histórias e começando novas histórias, porque Ele nos convida sempre para uma nova vida.
E aí, por isso que Jesus diz para Nicodemo, você precisa nascer de novo, um novo coração, uma nova criação, com novas perspectivas, novas ambições, novos poderes, novas possibilidades. E nós que fomos feitos à imagem de Deus, isso é possível. Ele nos convida a essa vida. Gente, nenhum ser humano é irremediável. Nenhum ser humano é irremediável. E Jesus prova isso. E diz, eis que eu convido vocês para ter uma nova vida, a partir de um novo nascimento. E aí Jesus fez isso dando como exemplo a sua própria morte e a sua própria ressurreição. Porque ele não simplesmente morreu, mas ele se levantou. E ele subiu ao céu e enviou. Lembra que eu falei do amigo? E ele deixou um amigo, chamado Espírito Santo, que é capaz de entrar em nossa personalidade. Nós recebemos isso como presente do novo nascimento, essa personalidade que é o Espírito Santo, que é capaz de nos acompanhar, que é capaz de nos consolar e fazer grandes transformações a partir da nova natureza que nós recebemos pelo novo nascimento. Eu quero dizer para você que se há alguma notícia melhor para a raça humana do que esta, eu particularmente nunca ouvi. Porque nós estamos sendo desafiados, como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Eu quero que você fique em pé agora, porque nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos, como igreja, como pastores, eu quero orar para que Deus possa trazer esta revelação. Você sabia que nós só recebemos a palavra de Deus por revelação? Sabe, o Espírito Santo, ele é esse que entra na nossa vida e nos convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence. Eu não convenço, eu prego a palavra para você, mas quem te convence é o Espírito Santo. E é por isso que eu vou orar, porque nós estamos no céu propício aqui, para que esse Espírito Santo, esse amigo, esse consolador que Jesus deixou para nós, possa nos convencer, possa nos persuadir a entender essa palavra, a entender esse mistério que é o novo nascimento. Amém? E eu vou orar com você enquanto o pastor Luiz Carlos vem aqui. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus. Queremos pedir a Tua graça, queremos pedir o Teu conforto. E como a Tua palavra mesmo diz, como a Bíblia Sagrada diz, que o Espírito Santo convence. Nós pedimos que sejamos convencidos, que nós precisamos de nascer de novo. Deus, Nicodemos era um homem bom, era um homem religioso, era um homem com excelentes credenciais. Mas foi com ele que o Senhor teve esse diálogo. E nós nos sentimos desafiados, nesta noite também, a entendermos esse novo nascimento que nos possibilita coisas que nós nunca vivemos. Abrir os olhos para realidades que estão além de nós, realidades sobrenaturais. E é por isso que eu peço que venha convencer, que venha tocar a cada pessoa aqui, que veio aqui, porque eles estão aqui, ó Deus, é porque confiam em Ti. É porque o Senhor, de certa forma, os convenceu. Eles não vieram por vontade própria. Foi o Senhor que os convenceu a estar aqui. E nós cremos que assim como o Senhor os convenceu, nos convenceu a estar aqui, nós cremos que o Senhor os convencerá de que é necessário passar pelo novo nascimento. Em nome de Jesus.